Um, dois, três, gravando. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor André Augustinho, aulas gravadas aqui voltadas ao conteúdo programático da Universidade de Taubaté, do curso de Direito. Adentramos agora na 8ª semana das nossas aulas, dos nossos encontros telepresenciais, com a finalidade de manter aí para vocês o semestre ativo, que vocês venham a galgar, enfim, a aprovação nesse semestre por meio da possibilidade da interação aluno-professor com essas nossas aulas, com esses nossos encontros. Foi aí uma dinâmica autorizada pelo MEC, enfim, para as instituições de ensino superior, essa troca aí mediante as tecnologias digitais que temos aí a nosso favor. Meus queridos, a pandemia permanece, estamos aí em um momento de conflito na seara política, enfim, onde existem decretos, ordens destinadas pelo Executivo Federal, pelo Presidente da República, pelo chefe do Poder Executivo Federal, onde, verificado essa semana, nessa 8ª semana nossa, que perpassa aí dos dias 10 de maio, domingo, até o dia 16 de maio, sábado, que é a nossa 8ª semana, enfim, para reabertura de academias, de salão de cabeleireiro, de barbearia, e aí os governantes, o governo do estado, enfim, em sua maioria, dizendo aí pela não abertura, e aí nessa não abertura, e aí especificamente do estado de São Paulo, não temos aí o retorno das atividades como academias, enfim, uma vez que houve esse bloqueio por parte do governo estadual. Bom, dentro dessa dinâmica, vocês aí já operadores do direito, seja aí no estágio de vocês, seja aí como acadêmicos de direito, enfim, verificam também uma outra conjectura dessa semana, que é a possibilidade do lockdown, a possibilidade então desse isolamento total, enfim. Adianto a vocês que alguns estados como Pernambuco, como Ceará, Amazonas está aí na iminência de também adentrar ao lockdown. Há indícios de que São Paulo, devido a esse aumento expressivo de casos do Covid-19, também entre em lockdown. Acerca dos prazos processuais, é certo que eu já adiantei na semana passada para vocês. Retornaram os prazos processuais, processos eletrônicos, no dia 4 de maio, na semana passada, na nossa 7ª semana aí de encontros telepresenciais. Mas é certo também que os prazos físicos, de processos físicos, só irão retornar no dia 31 de maio. E aí saiu uma nova resolução, enfim, na seara do judiciário, que para aqueles estados que vierem a declarar o lockdown, inclusive os processos digitais, que já tiveram os prazos retornados em 4 de maio, terão novamente os seus prazos suspensos. E muita atenção, meu querido aluno, meu acadêmico do direito, acerca dessa questão evolutiva processual. Por quê? Se há a suspensão do prazo processual, quando do seu retorno, esse prazo processual que fora suspenso, ele continua quando do retorno, a partir da data que fora paralisado. Ou seja, seu prazo processual para cumprimento de uma determinação judicial, como por exemplo, um recurso ordinário, 8 dias, ou um embargo de declaração, 5 dias, enfim, uma contestação, aí 15 dias, enfim, os prazos processuais. Se o seu prazo já estava em curso,
e houve a suspensão por meio dessa paralisação, enfim, caso o Estado venha agora declarar aí o Estado de São Paulo lockdown, os prazos voltam a estar suspensos. Então a máxima do judiciário é, aos estados que declararam lockdown, inclusive os processos eletrônicos, estarão aí com seus prazos suspensos, legal? E aí, só essa aula de processo, prazo suspenso, quando retorna, enfim, os prazos, ou seja, com o fim do lockdown, esse prazo ele volta a contar da onde havia sido paralisado. É diferente da interrupção. Se houvesse uma interrupção de prazo, essa interrupção, quando de uma respectiva paralisação, caso fosse suspenso, caso fosse interrompido o prazo, após o retorno de uma paralisação, ele voltaria ao seu status quo, ele voltaria lá do início, lá da contagem inicial do prazo, ele voltaria do marco zero. Mas não falamos de interrupção, falamos de suspensão. Bom, quero falar especificamente aqui do estado de São Paulo, fechado aí na questão do Covid, enfim, e atrelado à nossa cidade de Taubaté. Meus queridos, muita atenção. Usem as máscaras para o deslocamento. Vou abrir aqui com vocês, enfim, inclusive acerca de uma questão familiar. A instituição e outras instituições queriam até me liberar de algumas aulas, enfim. Meu pai está na UTI, ele trabalha em São Paulo, enfim, vem aos finais de semana à cidade de Taubaté, mas mora a semana toda em São Paulo. Na sexta-feira da semana passada, do que seria a 7ª semana, ele chegou em Taubaté com uma falta de ar, já foi internado no hospital na sexta-feira, e nessa nossa 8ª semana, na segunda-feira, dia 11, ele foi para UTI, está com catéter respiratório no nariz, enfim, saiu o resultado definitivo, né, porque demora um tempo, enfim, e aí saiu o resultado. Ele está com Covid-19, enfim, ele tem uma boa saúde, não bebe, não fuma, não tem sobrepeso, enfim, faz atividades físicas, mas já tem mais de 50 anos, enfim, então atingiu ele, enfim, o Covid vem assolando todos, e, enfim, vinha aí uma questão, tá longe, chegou em Taubaté, o Vale, poucos casos, só suspeitas, tal. Gente, chegou. Eu acabo de ver uma nota aí, já são mais de 13 mil mortes, no país. Tenho contato aí com inúmeros amigos médicos, enfim, que estudaram comigo da época de ensino médio. Temos aí alunos e alunas, enfermeiros, enfermeiras, enfim. A situação está agravando. Não sou aqui o mentor do apocalipse, mas achamos que não ia chegar e o negócio chegou. A questão agravou. Mais de 13 mil mortos no país pelo Covid, né? Pelo aí o corona, o Covid-19, e enfim, não chegava a família, falava, mas não tem nenhum caso na minha família, ninguém suspeito, ninguém nada. Chegou na minha família, o meu pai, enfim, está aí com o Covid, está internado na UTI. Então fica uma mensagem aí para vocês: cuidem-se da sua saúde, cuidem aí da saúde dos seus entes queridos, enfim, com a proteção, com o álcool gel, com as máscaras, tá bom? Então, muita tranquilidade aí, enfim, e vamos cuidar, vamos passar firme por isso aí, pelo coronavírus, legal? Bom, voltando aqui à nossa aula, passamos então por uma questão de prazos processuais, enfim, de retorno de prazos processuais, uma pequena lição acerca da contagem e de suspensão e interrupção, um lembrete para vocês, que isso eu sei que está tranquilo aí na mente de vocês, apenas para recordar nesse momento. Falamos do lockdown, dos estados que já declararam aí o lockdown, e aí falando do caso do Covid, muita atenção, exemplo prático, minha família, abro aqui com vocês, enfim, gostaria de falar isso presencialmente na aula com vocês, a interação professor-aluno, enfim.
Porque é essa dinâmica, é isso que me impulsiona aí na sala de aula, essa nossa troca, enfim. Então essa questão de telepresencial realmente manter um pouco afastado, enfim, mas podem me mandar mensagem no Instagram, no canto superior direito aí do EVA, onde você acompanha a aula, tirar as dúvidas aí através do campo de mensagem, legal? E aí vamos tendo essa troca. Bom, então 8ª semana, seguindo aí o conteúdo programático, reta final, meus queridos, é reta final. Mês de maio, em junho já se iniciam as provas, a universidade já está adequando acerca de como será a avaliação de vocês. Recebi hoje a orientação aí de como será dada essa avaliação. Essa avaliação será alimentada dentro do portal, serão aí professores com questões dissertativas, alguns professores com questões objetivas, alimentadas no sistema. O próprio sistema utiliza de um modo randômico, onde ele embaralha as questões, embaralha as alternativas, enfim, então acaba o sistema auxiliando o docente, apesar que daí o docente tem que fazer um número maior de questões, mas vai ser legal isso aí, vai ser uma dinâmica nova, enfim, e parece, pelo que o sistema, não alimentei ainda o sistema, né, a orientação chegou hoje, enfim, e se alimentar já vai aparecer para vocês, então não é possível ainda, tem que esperar o marco de prova, enfim, mas a orientação é que o sistema já gera inclusive a nota ao final da atividade para vocês. Depois o professor vai avaliar a nota de vocês e vai também gerar no portal, alimentando aquilo que vocês já estão acostumados lá no portal do aluno. Mas você no sistema EVA, enfim, ao final da atividade, sendo as questões aí objetivas, das questões objetivas, você, meu querido aluno, já consegue ter acesso e verificar ali a sua pontuação. Então vai ser legal isso, ao final da atividade você já tem aí essa pontuação da atividade, enfim, o galgar aí do seu estudo, enfim, transformado aí no método avaliativo, você já tem a nota ao final da atividade. Bom, então é isso, reta final, mês de maio, muitos estudos, acompanhem aí as aulas, os professores que estão com as aulas via Zoom, via YouTube, via Teams da Microsoft, enfim, aproveitem aí esse momento, as aulas, enfim, façam as leituras complementares, realizem, enfim, as leituras complementares. Vocês, alunos, devem aí, enfim, estar linkado também com doutrina, também com as pesquisas aí na internet, enfim, tem o mundo digital todo aí à sua frente, no celular, no tablet, no notebook, no computador de mesa, enfim, no desktop. Manda ver, muito estudo, muita leitura nesse momento para manter essa integração aí efetiva, enfim, com a disciplina, enfim, com o curso de Direito. Legal? Bom, avançando aqui então, vamos aí na 8ª semana dar prosseguimento ao seu plano de ensino, dar prosseguimento ao conteúdo programático, certo? Legal? Então vamos lá agora então dar sequência aí no conteúdo programático, avançando a nossa aula de hoje. Valeu? Bom, meus queridos alunos, então do 5º A, Direito Civil 4, Teoria Geral dos Contratos. Chegamos, meus queridos, ao último tópico do conteúdo programático. Mas esse último tópico não vamos esgotá-los em uma única aula. O último tópico, onde disciplina a extinção dos contratos, é certo que no Código Civil de 1916, o legislador do Código Civil não disciplinava acerca da extinção dos contratos. Ou seja, não havia previsão legal, dispositivos legais atrelados a essa possibilidade. Em que pese os contratos, a questão contratual, tanto a teoria geral quanto a parte de contratos em espécie, que vocês verão no próximo semestre, é certo que o legislador do Código Civil sempre abarcou com muita excelência e até com uma virtude bem acadêmica, bem tranquila na leitura pura e simples da própria legislação seca. Contudo, acerca de extinção dos contratos, até o Código Civil de 1916 não havia menção acerca aí da extinção dos contratos,
cabendo então essa árdua tarefa à doutrina. O que aconteceu? Os doutrinadores divergiam em muito, ou seja, a doutrina era muito divergente. Até que em 2002, com o advento do novo Código Civil, que entrou em vigor em março de 2003, então esse novo Código Civil, este sim, trouxe aí capítulo específico acerca da extinção contratual. E aí esse capítulo específico acerca da extinção contratual vem contido no capítulo 2 dos artigos 472 a 480. Professor, legal, entendi. Então agora o legislador do Código Civil positivou do 472 ao 480 acerca então das possibilidades aí das formas de extinção contratual. É isso? É isso mesmo, meus queridos. Mas o legislador do Código Civil não esgotou as modalidades, as possibilidades e utilizou uma divisão que perpassa da seguinte forma. Acompanhem comigo. Do artigo 472 ao artigo 473, disciplina acerca do distrato. Do 474 ao 475, da cláusula resolutiva. Do 476 ao 477, da exceção do contrato não cumprido. E do 478 aí ao 480, da resolução por onerosidade excessiva. Essa foi a divisão feita pelo legislador constitucional, não, o legislador do Código Civil de 2002. Contudo, a doutrina continuou divergente, porque entende uma máxima de outra divisão, a não ser essa divisão trazida aí de forma simples e pontual pelo Código Civil. Ou seja, o Código Civil limitou-se a imiscuir-se, a falar-se dessas causas específicas de extinção contratual. Mas é certo que essas contidas na lei não são todas as possibilidades de extinção do contrato. Ou seja, ainda paira a necessidade de voltarmos, de regressarmos às melhores doutrinas acerca do tema, da extinção do contrato de trabalho. E, inclusive, neste ponto, em que pese a divisão do Código Civil na parte de teoria geral dos contratos e também depois de contrato em espécie, seja muito bacana a contida no Código Civil, para o caso de extinção dos contratos, é mais viável, é mais salutar, é mais abrangente para a concepção de você, meu querido aluno acadêmico, a leitura de uma boa doutrina que disciplina acerca do tema. E nas nossas aulas, vamos inclusive nos valer de algumas doutrinas, aí tidas como as doutrinas de vanguarda, enfim, as doutrinas mais palpáveis sobre o tema extinção dos contratos, e vamos nos valer inclusive da divisão trazida por esses doutrinadores em prejuízo da divisão trazida aí no Código Civil. Claro que uma complementa a outra, mas veremos a mais completa. Uma complementa a outra, tem um encaixe, mas veremos então a mais completa trazida aí pela doutrina, abarcando aí com excelência e fechando por completo acerca aí da extinção dos contratos. Beleza? Meu querido aluno, para você deixar o seu caderno completinho, enfim, você pode colocar então aí no caderno que a aula de hoje é o tópico 10 do conteúdo programático da nossa 8ª semana aí de pandemia. Tópico 10, extinção dos contratos. E aí em extinção dos contratos, você pode colocar dispositivos legais que compõem aí a extinção dos contratos, é do artigo 472 ao 480 do Código Civil. Aí você já deu um cabeçalho, já deu uma diretriz no seu caderno. Extinção dos contratos, dispositivos legais aplicados ao caso 472 a 480. Lembrando, fazendo uma menção, que o que utilizaremos
é aí a divisão da doutrina. E quais doutrinadores serão abarcados aí na nossa aula? Orlando Gomes, Flávio Tartucci, Maria Helena Diniz e Arnold Alld. Então são esses aí os doutrinadores. Maria Helena Diniz é mais conhecido aí por todos vocês. Creio que o Flávio Tartucci também é uma doutrina bem contemporânea, enfim, onde faz um compilado aí dos demais doutrinadores. Então é uma doutrina aí de vanguarda, enfim, que já sintetiza, enfim, inclusive facilita e viabiliza a aproximação do estudo sobre a extinção dos contratos aí de uma forma mais delineada, mais próxima aí a nossa rotina, enfim, de estudo de direito civil sobre contratos. Bom, dentro dessa concepção, quero que você coloque no seu caderno a seguinte forma aí sobre a extinção dos contratos aí, que vamos definir aí em 4 grandes tópicos, enfim, acerca da extinção dos contratos. Então você pode colocar assim: modalidades de extinção dos contratos. Escreva ponto, coloca uma bolinha aí, uma setinha, modalidades de extinção dos contratos. Modalidades de extinção dos contratos. Aí a primeira modalidade de extinção dos contratos, na verdade, é a extinção do contrato de forma normal. A primeira modalidade é a extinção dos contratos de forma normal, que é essa que vamos estudar na nossa aula de hoje. Vamos aí falar dela e das possibilidades, enfim, de ceifar, enfim, de acabar um contrato, de um contrato ser extinto dentro de uma normalidade, desde que respeitado aí os princípios e os ditames de boa-fé que devem permanecer na execução e pós-contrato. Pré-contratual, na execução dos contratos e pós-contrato, o que temos é o princípio da boa-fé objetiva. Isso deve permear e aí ter toda a sua conjectura e manutenção por toda o deslinde contratual. Mas aí no seu caderno você escreveu modalidades de extinção do contrato, 2 pontos. Você coloca aí o numeral 1 e escreva extinção normal do contrato. Essa é a primeira modalidade, daqui a pouco vamos escorrer sobre ela. Extinção normal do contrato. Aí eu quero que você coloque agora, você que já escreveu extinção normal do contrato, eu quero que você coloque 2, aí, escreva o numeral 2 e escreva o seguinte: extinção por fatos anteriores à celebração do contrato. Extinção por fatos anteriores à celebração do contrato. No tópico 2, então, segunda modalidade, extinção por fatos anteriores à celebração do contrato, certo? Essa é uma outra modalidade aí que pode ensejar a extinção contratual, quando o fato ali que enseja a questão da extinção, ele é pretérito à própria celebração do contrato, beleza? Bom, então pré-contrato já gera aí as questões de extinção contratual por fatos pretéritos. O 3, a terceira modalidade de extinção contratual, segue aí a mesma linha, mas daí é pós, então é extinção por fatos posteriores à celebração. Então o 3, extinção por fatos posteriores à celebração do contrato. No 3 é extinção por fato posterior, algo que vai acontecer depois que o contrato já for celebrado, certo? Essa é a terceira modalidade aí de extinção contratual. Estamos seguindo a divisão doutrinária de Maria Helena Diniz, Orlando Gomes, Flávio Tartucci, certo? Acerca aí da concepção e a divisão da extinção dos contratos. Como quarta e última modalidade, eu quero que você coloque aí que também extingue a questão contratual pela morte. Então, extinção por morte. Quarta modalidade, extinção por morte. Ponto.
Meus queridos, vocês viram que a definição da doutrina é diferente da divisão dos 4 tópicos trazidos no Código Civil. Mas é certo que essa divisão doutrinária ela é maior. Apesar de serem 4 tópicos, dentro desses 4 tópicos, elas vão abarcar, essa divisão de 4 tópicos irão abarcar os tópicos contidos do Código Civil, certo? Então, por isso, vamos nessa divisão do mais, até porque é a doutrina que, historicamente, traz menção às extinções contratuais. Para o direito, é relativamente novo que o novo Código Civil de 2002 trouxe aí, disciplinando um capítulo específico sobre a extinção contratual. Não é por isso que não está no Código Civil, que não tem aí, que não permeia ainda a questão doutrinária histórica que sempre pautou-se acerca das questões atreladas aí à extinção do contrato. Bom, falei para vocês que íamos avançar na aula de hoje com a primeira modalidade de extinção contratual, que é a extinção normal dos contratos. Extinção normal dos contratos. Essa é a mais fácil. Meus queridos alunos, pay attention. Vamos passar o jump off cat. Vamos passar o pulo do gato. Muita atenção agora. Se a extinção é normal do contrato, basta pensar, basta fazer aí um link bem tranquilo. Se a extinção vai decorrer de forma normal, na verdade a extinção vai decorrer porque a obrigação fora cumprida. Ou seja, na execução e no pós-contratual, pós-celebração do contrato, toda a atividade de execução durante o contrato ou pré-contratual, a extinção se deu dentro da normalidade. Aquilo que ocorre dentro da normalidade atingiu o seu fim específico. Ou seja, aquilo que ocorreu dentro da normalidade, o contrato foi extinto porque ele atingiu a sua finalidade. Aquilo que fora pactuado fora cumprido dentro da normalidade. Pegou o jump of cat, o pulo do gato dessa situação para você decorar e acertar isso em questões de concurso, questões de prova, questões da OAB, ENAD, enfim. Falando de extinção normal dos contratos, é quando se atinge a finalidade contratual. Professor, e quando vai ser essa finalidade aí contratual? Quando então fora verificado a extinção normal dos contratos? Quando eu posso falar que foi aí a forma normal atingida? Quando se deu o cumprimento da obrigação. Então atingiu a finalidade, você pode atrelar aí a normalidade ao cumprimento da obrigação. E o que seria esse cumprimento da obrigação? Aí depende de qual seara contratual estamos falando. Pensem comigo aí nas respectivas searas contratuais. Por exemplo, vamos seguir aqui alguns exemplos, que seria o primeiro. Quando é pago o preço em obrigação instantânea. Então, se a obrigação é instantânea, a obrigação é imediata, por exemplo, uma compra e venda de uma caneta, eu recebi a caneta, a relação contratual A é o vendedor, ele me vende essa caneta aqui, André B, deixa eu ver se eu consigo fazer uma mão aqui, não vai dar, aqui dá, ó. Isso aqui é a mão do vendedor, A me vende a caneta, eu, André, sou o B, agora vocês devem estar dando risada aí, o professor fazendo essas maluquices, mas aqui A, então, vende a caneta, B, André, compra a caneta e realiza deixa eu simular aqui dinheiro, e realiza o pagamento. Olá, muito obrigado. Certo? Aí, nessa relação contratual de compra e venda, de pagamento instantâneo. Professor, toda relação de compra e venda, o pagamento será instantâneo? Não. Então, simulando essa primeira relação de compra e venda da caneta. E aí, nessa relação de compra e venda da caneta, houve o pagamento instantâneo. Houve o pagamento instantâneo, se operou a extinção contratual. Operou-se a extinção contratual por meio do pagamento
instantâneo. Outra questão, porque essa foi direto, papum. Essa foi direto, papum. E se é aquela que tem delonga no tempo, que é o pararararará. O que é esse parararará? É o trato sucessivo. O que é o trato sucessivo, meus queridos? É aquela questão obrigacional dentro da relação que o pagamento ele ocorre de forma recorrente, essa forma recorrente, essa forma de trato sucessivo. Então, quando são pagas todas as parcelas, quando termina-se de pagar todas as parcelas em uma obrigação aí de trato sucessivo, enseja o quê? O fim da obrigação. Então vinha se pagando algo parcelado, enfim, de trato sucessivo, pum, 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 acabou essa questão. Fim do pagamento do trato sucessivo, fim do pagamento, fim da obrigação. Então entendam que essa questão voltada ao pagamento, ela pode se dar de forma instantânea, ato único, ou pode se dar aí de forma de trato sucessivo, essa relação obrigacional. Ao final do trato sucessivo se gera o fim da obrigação, gerando o fim da obrigação, extinção dentro da normalidade contratual. Bom, outro ponto seria também quando a coisa é entregue conforme pactuado. Pautei aqui quando coloquei minha mão e recebi a caneta aqui de forma originária e realizei, deixa eu pegar aqui de novo, e realizei o pagamento comprando essa caneta, dinheiro e caneta. Aqui se operou uma questão quando do pagamento em ato único, cumprir a obrigação, extinção do contrato dentro da normalidade, e quando se opera a entrega. Então, quando se opera a entrega, quando se dá a transação, enfim, a entrega, quando a coisa é entregue conforme fora pactuado e a caneta foi entregue conforme fora pactuado, também se opera a extinção contratual dentro da sua normalidade, beleza? Esses são aí alguns pontos, enfim. Vamos a mais um ponto. Numa obrigação de não fazer, professor, só falou que a obrigação é de fazer, de entregar, compra e venda, tal. E quando a obrigação de dar, né? Obrigação de dar e fazer. Quando a obrigação é de não fazer, existe extinção contratual dentro da normalidade, ou seja, a extinção normal dos contratos, quando eu estou num espectro de obrigação de não fazer? Plim. Dúvida. E aí, meus queridos? Sim ou não? Na obrigação de não fazer, também se opera a extinção dos contratos dentro da normalidade, quando aquele que não deve realizar um ato efetivamente não pratica. E aí o que diz a doutrina sobre isso? Que quando na obrigação de não fazer o ato não é praticado, aí se deu, enfim, a extinção do contrato dentro da normalidade. Qual era a finalidade? Não realizar o ato. O ato fora realizado? Não, não foi. Não era isso que se esperava dentro da conjectura obrigacional? Era. Então, dentro da normalidade se extinguiu o contrato. Meus queridos, pegaram o jeitão da coisa? Extinção dentro da normalidade é quando se cumpre a obrigação, seja de dar, seja de fazer, ou seja até o ato de não fazer. Cumprida a obrigação, deu-se aí dentro da normalidade. Bom, passado isso, é importante falarmos da boa-fé. Porque a boa-fé objetiva, ela deve estar no pré, no momento de execução e no pós-contratual. Então, a questão de boa-fé, ela sempre deve permear a relação contratual. Uma vez que se verifica um ato ilícito, e aí eu quero convidar vocês para a leitura do artigo 187 do Código Civil. Que diz o artigo 187 do Código Civil acerca dos atos ilícitos, quem comete aí ato ilícito? É aquele que falta com boa fé objetiva dentro da relação contratual, querendo dar um jeitinho, querendo aí sair ganhando em cima do outro. Então, comete ato ilícito, enfim, nos termos do 187, ou seja, foge da boa fé objetiva, aquele então aqui também comete ato ilícito
o titular de um direito que ao exercê-lo, excede, olha lá, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes, ou seja, se excede dentro aí da boa fé, dos bons costumes, enfim, gerando aí então um ato ilícito. E aí a questão do ato ilícito, o cumprimento contratual se deu dentro da normalidade, aquela obrigação fora cumprida dentro da normalidade? Não, é certo que não foi cumprido dentro da normalidade, uma vez aí que ocorreu um ato, uma diretriz aí de ato ilícito, onde se excedeu a boa-fé, os bons costumes. Professor, legal, entendi o ato ilícito. E dentro da conjectura contratual, tem um dispositivo legal que fala da boa-fé dentro do contrato, acerca dessa responsabilidade civil pré e pós-contratual? Tem. É o artigo 422, junto com o 187. O 187, essa questão do ato ilícito, e o 422 aí disciplina acerca da celebração, após a celebração do contrato. Vamos ao 422, acompanhe aí também comigo, mas eu faço a leitura aqui para vocês, aqueles que estão aí com o Código Civil, com o Vademécum, enfim, é legal fazer essa leitura em conjunto com o professor, tanto do 187 quanto do 422 nesse momento. Então você que acompanha a aula aí com o Código Civil, é mais fácil aí, enfim, porque quando eu falo aqui você faz a leitura, o aprendizado, enfim, é certo que cada aluno tem uma dinâmica, um aluno é mais no visual, um aluno é mais no sonoro, um aluno é mais aí, enfim, na leitura, enfim, então tem o visual com o professor, tem o visual com a leitura do texto-lei, da doutrina. Cada aluno tem um aprendizado sensorial diferenciado. Bom, então sugiro que você verifique qual é o seu. Não sabendo qual é o seu, faça todos. Acompanhe aí, na medida do possível, com uma doutrina. Acompanhe também com o Código Civil, certo? Bom, vamos lá ao 422 do Código Civil. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Ou seja, o 422 ele traz a primazia da manutenção da probidade e aí da boa-fé, ou seja, os princípios de boa-fé e probidade, tanto na execução do contrato quanto aí pós-conclusão do contrato. Então, tanto na conclusão quanto na execução contratual, certo? Então, primazia aí do princípio de probidade e de boa-fé, para que o contrato, então, atingindo-se a boa-fé, atingindo-se a probidade, tendo o contrato permeado dentro da boa-fé objetiva, chegando ao seu final com o cumprimento da obrigação, sem problemas com a boa-fé, atingiu-se a extinção contratual, dentro da normalidade, que é o primeiro tópico aí da extinção dos contratos. Legal? Bom, meus queridos, com isso pegamos aí o perpassar dessa divisão doutrinária e na aula de hoje esgotamos aí então a extinção contratual, o primeiro tópico, a primeira modalidade de extinção contratual, falando de boa-fé objetiva, do caráter de ato ilícito do 187 dentro do caráter contratual, a possibilidade aí de fechamento com a entrega, enfim, do bem, com o pagamento, ato único, trato sucessivo do caráter de obrigação, obrigação de dar e fazer, até a obrigação de não fazer, sendo extinta aí dentro da sua respectiva normalidade. Beleza? Meus queridos, recomendo aí para vocês então a leitura do 187, a leitura do 422 e aí na próxima aula vamos avançar aí com a questão da extinção, adentrando então a extinção por fatos anteriores à celebração contratual. Beleza? Bom, volto a dizer, cuidem aí da saúde de vocês, enfim, vamos passar tranquilo por esse coronavírus, muita atenção aí, achei que o caso não ia chegar tão próximo e o caso chegou, então vamos tranquilo aí, enfim, vamos avançar com isso e muita saúde a todos vocês, bons estudos, continuem as leituras aí.
caso de eventual dúvida, professor, estou com uma dúvida aqui na extinção do contrato, li o 187, li o 422, já fiz uma leitura aí na extinção normal dos contratos, acerca do cumprimento da obrigação de dar, de fazer, de não fazer. Estou com alguma dúvida aí no espectro da aula. Ó, canto superior direito aí, na mensagem do Eva, você pode deixar aí uma pergunta para mim, enfim, um questionamento, um bate-bola para a gente fazer uma troca. Também tem as redes sociais, aí o Instagram é Augustinho, que é meu sobrenome, Augustinho, e o numeral 8, onde via direct você pode ir lá me adicionar, enfim, enfim, mandar mensagem. Não precisa nem adicionar, enfim, dá para mandar mensagem sem adicionar, né? Não sei, acho que dá. Aí quer adicionar, adiciona, manda mensagem, não quer adicionar, só manda mensagem. Tá lá para tirar dúvida também esses dois canais, tanto o Eva, onde você está aí acompanhando a aula, enfim, já no canto superior direito você já pode clicar aí e tirar a sua dúvida. Meus queridos, grande abraço, boa semana, bons estudos. É isso aí, tô com saudades de todos vocês. Logo já teremos as nossas avaliações aí, enfim, de fim de semestre. Estamos realmente na reta final. Legal? Grande abraço a todos vocês. E é isso aí. Com isso encerramos a aula de hoje. Tchau.